Fala galera aí do terceiro ano, beleza? Vamos continuar os nossos estudos aí diante da formação do capitalismo no Brasil. Hoje a gente vai estar vendo como é que foi o início da formação aí desse capitalismo no Brasil de 1950 até os dias atuais. Vamos lá então? As páginas dessa matéria aí de hoje é da página 64 a 67, tá bom, gente? Vamos lá? Algumas mudanças aí vai acontecer na estrutura social no Brasil. A expansão do capitalismo, ela vai acontecer 15 anos, depois de 15 anos de poder aí, de Getúlio Vargas, com as eleições para presidente. E é muito interessante aí que essa fase do capitalismo vai passar principalmente aí de Getúlio Vargas, tá, gente? Até a primeira eleição direta, que vai acontecer em 1990, tá? Vamos colocar 89 aí, 85 já começa a procura, né? Principalmente a luta do povo em relação de ter uma participação maior nas votações, com as diretas já. Então aí, ó, vai passar por toda essa fase. A mudança social vai acontecer só depois de tudo isso. Então vai ter aí o governo de Getúlio Vargas, vai passar durante o regime militar, que foi de 1964 até 1985. Em 1990 é que vai se criar um sistema presidencialista, né, com um presidente escolhido diretamente pelo povo, tá? E que o primeiro presidente até então, nessa época, foi escolhido pelo povo, foi Fernando Collor de Mello, tá? A economia começa a crescer, então o que vai acontecer? A Petrobras foi criada em outubro de 53, tá? E vai monopolizar o mercado de petróleo até 1997. Então, durante esse tempo todo vai ser o domínio aí, principalmente capitalista do Brasil. Vai ter a criação de indústrias automobilísticas americanas no Brasil. Então, grandes montadoras de carros vão vir para o Brasil fazer com que esses carros sejam popularizados por aqui também. Teremos acordo comercial para distribuir energia no país, vai ampliar o número de indústrias no país, então isso vai trazer grandes efeitos. Criação da Rede Globo de televisão, outras emissoras começam a surgir também, né? Emissora de rádio, então até os meios de comunicação vão ganhar também grandes mudanças e grandes notoriedades aí. O setor automobilístico vai abrir o país para o mundo, então isso vai ser muito interessante, ó. A indústria automobilística impulsionará outros setores produtivos da sociedade, fazendo o Brasil se abrir para o mundo, né, que queria conhecer e pegar os produtos brasileiros. Então isso é interessante. As montadoras americanas vão vir para o Brasil, montar seus carros aqui, os carros vão ter um sucesso tremendo de vendas. Isso vai fazer com que outros países consigam ver o Brasil de uma forma diferente. Então vão vir para cá, vão comprar produtos brasileiros e vão manter aquelas relações comerciais que são importantes. Isso vai trazer uma fonte de renda para o país, né? Importação, exportação principalmente, que vai fazer uma grande diferença. O Brasil vai se abrir para o mundo, mas vai ter alguns problemas aí. O mundo, durante esse tempo, vai passar por grandes transformações. A Europa estava destruída e sem dinheiro por conta das guerras constantes. Então, né, ela já estava arrasada diante aí da Segunda Guerra Mundial, então estava numa situação muito difícil, principalmente Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quem tinha dinheiro iria investir para consertar o país que quebrou por conta da guerra e conflitos. Né? Então, a guerra não trouxe benefício para ninguém, principalmente economicamente dizendo. O Brasil ainda se mostra dependente dos investimentos financeiros de outros países, então a gente consegue perceber a dependência do Brasil desde essa época, até os dias é assim, né? Até os dias atuais a gente consegue perceber que o Brasil ainda depende muito do mercado estrangeiro, para que o Brasil possa se consolidar no capitalismo aí. Em relação à América do Sul, o Brasil é o dominante, né, de forma economicamente dizendo. A gente consegue perceber que o Brasil ele
consegue obter uma vantagem econômica em relação aos outros países, mas a gente consegue perceber que o PIB do Brasil, em relação a outros países, dependendo dos anos, não foi tão grande assim também não. Tem países da América do Sul que conseguem ter um PIB bem melhor que o Brasil, muitas vezes, tá? A urbanização vai aumentar. Olha só que interessante aí. O homem ele vai começar a sair do campo e ele vai chegar na cidade. Olha aqui para vocês verem. Não sei se vou chegar um pouquinho mais para trás aqui, só para mostrar para vocês. Olha só a diferença, ó. Em azul aí é a população urbana. De rosa é a população rural. Olha aqui para vocês verem. Em 1940, era 31% de pessoas que viviam na população urbana. 69% vivia na população rural. Aqui é a diferença, olha a mudança de tempo, 1940, 50, 60, 70, 80, 91, 2000, aqui é uma projeção até 2010. Então aqui a gente consegue perceber, olha a escala evolutiva aqui, ó, da população urbana ao longo dos anos. Olha só para vocês verem, né? Então se a gente for avaliar bem, ainda se tem muitas pessoas que vivem na população urbana, que vivem a população rural, que vivem aí né, principalmente do setor agrícola, e que é muito importante para principalmente para o sistema capitalista, viu, gente? O setor agrícola do Brasil é um dos primeiros do mundo aí a fazer a diferença aí no ramo capitalista. O Brasil consegue arrecadar muito bem com produtos que nós criamos aqui, produtos que nós plantamos e que é exportado, tá? Então, mostra claramente aí que as pessoas saíram da zona rural e foram para cidades para melhorar de vida. Então, a gente consegue perceber que até isso também influi e muito, principalmente no desenvolvimento de um país. Alguns fatores históricos vão colocar o Brasil muito abaixo nos rankings em comparação com outros países, tá, gente? Então, isso aqui é importante a gente notar, que o Brasil ele vai começar a entrar em grandes pesquisas mundiais, né, que se definem um ranking, qual a posição do seu país em relação aos outros, né? E a gente vai ver aí que nós temos o coeficiente de Gini, que é um gráfico que mostra a desigualdade presente nos países, muito interessante também. E além desse coeficiente, né, que é uma pesquisa que é feita, é uma das pesquisas que são feitas. Gente, esse ranking todo ano ele é feito, tá? Isso é para se medir se o país melhorou, piorou, então isso é muito importante. E um que a gente mais conhece é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Junto a ONU faz essa parceria para se pesquisar e se observar como os países se estão progredindo ou estão regredindo. E o que é analisado no IDH? O PIB do país, a escolaridade e a expectativa de vida. Porque a ideia que se tem qual a projeção de PIB que o país consegue arrecadar? Entendeu? Então o fator do capitalismo nessa hora também é muito importante. Porque se o país consegue arrecadar muito, significa que os setores econômicos do país, né, de produtos comercializados, as transações comerciais, isso faz o país crescer, porque o mercado estrangeiro também vai contribuir para isso. A escolaridade, por isso que a educação é um dos pontos muito importantes que ajudam a elevar o ranking do IDH de um país, tá, gente? Então vocês podem perceber aí, depois vocês dão uma olhadinha aí na escala do IDH aí, mundial, atual, vocês vão perceber aí quais são os países, por que os países estão lá em cima. Investem em educação, coisa que no Brasil ainda a gente está anos-luz diante desse investimento. Então a gente consegue perceber que a educação é de fundamental importância aí para o IDH, tá? Expectativa de vida é também muito importante porque eles conseguem perceber o seguinte: até quantos anos o brasileiro consegue viver no país? Quanto maior a expectativa de vida, maior são as projeções. Por quê? Projeções principalmente em relação à fonte de renda, principalmente a fatores que contribuem para que um idoso possa viver mais tempo, tá? Então, me parece que a expectativa de vida aumentou 5 anos,
está chegando num ponto de, se eu não me engano, 75 anos a expectativa de vida agora. Então, quer dizer, você consegue perceber que essas projeções que são feitas, consegue se definir o que será que em alguns estados os idosos vivem mais do que outros idosos que vivem nos demais estados do país. Então, isso tudo mede a qualidade de vida, a fonte de renda, né? Se a pessoa se preparou ali para ter um fator econômico depois ali que aposentasse. Ou a gente sabe que hoje em dia até para a pessoa aposentar está tudo muito difícil hoje, principalmente com essa situação econômica que o mundo todo está passando. A gente consegue perceber que algumas projeções difíceis mesmo, principalmente fatores econômicos diante da pandemia. Nós estamos vendo o nosso país sofrer muito por essa condição, empresas passando por situações difíceis, número de desempregados aumentando de forma impressionante. Então isso tudo vai fazer com que o resultado de um país possa cair num ranking aí, nesses rankings do coeficiente de Gini e do IDH. Então é muito importante o fator econômico. As empresas têm que se desenvolver economicamente para que seus empregados possam consumir e isso fazer com que a economia não pare. Então isso é muito importante também na vida de um país e na vida de todos nós cidadãos também. E aí vocês vão fazer as atividades da página 66 e 67, questão 3 a 8, tá, gente? Então aqui a gente fecha o livro 1 com todas as informações aí sobre a formação do capitalismo no Brasil e vocês podem mandar as atividades aí feitas pelo Senec Digital, tá bom? Qualquer dúvida que precisarem pode entrar em contato comigo. Obrigado, gente. Valeu!